pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Papo Sem Fronteiras, o programa que promete trazer assuntos dos mais diversos players do mercado. Hoje nós estamos aqui com uma fera que é da área de segurança, o Fusaro, ele é da UniGR, é um dos maiores especialistas do país nesse segmento. E a Gabi, nós já gravamos um programa, nós fomos falar de frota e acabamos falando de tudo menos de frota. Tivemos que fazer um segundo programa para tentar falar de frota, que é uma especialista, além de tratar muito bem a frota, é uma especialista em pessoas, né, processo e procedimento. Sejam bem-vindos. Obrigada. O Papo Sem Fronteira. Muito obrigado. Aí você falou um pouco de você. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite, Gabi. Obrigado também. Meu nome é Adriano Fusaro, muita gente deve me conhecer. Eu sou especialista em gerenciamento de risco de logística. Então, eu trato hoje de transporte, de frota, mas também sou especialista em compliance, focado no mercado de logística. Tá? Toda a parte de contratação, boas contratações de profissionais e de empresas, por embarcadores, transportadores, operadores logísticos. Então, a ideia do compliance é sempre manter ali o bom andamento das tarefas de acordo com o que as empresas desenharam, né? Para que a gente não tenha desvios, perdas e tudo mais. Então, eu começo com logística em 99, quando eu me alisto no Exército Brasileiro. Eu saio aspirante oficial no fim de 99, aspirante oficial de material bélico, que é logística e manutenção, né? Prever, prover e manter. Né? Toda a frota do Exército. E o seio militar é a origem da logística. Exatamente. Né? Dos primórdios, né? Exato. Então, depois eu passo mais 4 anos, né? 3 anos no Arsenal de Guerra e 1 ano na Companhia de Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve, Aeromóvel, lá em Caçapava, onde eu cuido de toda a parte de transporte, garagens, né? Mas toda a parte de transporte e de frota. Então, transporte de gêneros alimentícios, armamento, munição, explosivo, pessoal, equipamentos, blindados, né? Carros de combate de 15, 16 toneladas, da série Urutu e Cascavel. Não cheguei a pegar a parte do Leopard, nem das ambulâncias da Toyota, né, da Bandeirante, mas eu participei ativamente disso aí. Mas é aí que começa o meu gosto pela logística, né? Eu estava estudando administração, fui fazer pós em logística no Mackenzie, aí eu não saio mais disso, saio do Exército, quero entrar na logística, caio de paraquedas no gerenciamento de risco de logística, eu falo, pô, o GR é mais legal ainda. E aí eu vou aliar a segurança, né, todo o meu conhecimento de segurança, de aquartelamento e tudo mais, com frota e transporte. E aí, por isso que eu vim parar aqui. Quase 20 anos depois estou aqui. Legal, muito legal. Isso. Conta um pouquinho de você, Gabi. Como especialista na área de frotas, você mostrou uma habilidade que eu fiquei bastante surpreendido no último podcast, que é essa relação humana, né? Como você consegue, através das pessoas, ter resultados brilhantes. Tudo bem. Começando assim, não tenho a mega experiência do FUSA, são 14 anos ali, desde iniciei aos 15 anos como aprendiz na parte de documentação de veículos, e aí eu fui me especializando só nessa área. Foi fazer muito bem a parte de IPVA, a multa, toda aquela parte burocrática que as pessoas adoram, né? Venho lá, fala aquele montante de multa, falo, meu Deus do céu. E eu fui pegando gosto, e aí eu entrei na parte de frota, e o meu primeiro contato foi a parte operacional. Então, ali com os motoristas, a parte de manutenção. E aí eu fui construindo toda a minha paixão pela frota. Então, o meu primeiro contato foi entender a necessidade do motorista, saber sobre o quanto eles tinham pouco conhecimento e quanto de orientação eles precisavam. E aí foi partindo para a parte também de manutenção, onde geralmente na frota as pessoas sempre estão apagando incêndio, né? O caminhão quebrou ou deu alguma falha, preciso consertar. E aí a gente tinha uma mecânica no CD, foi entender um pouco mais sobre mecânica, buscar esse entendimento sobre a estratégia para tomar decisões. E aí me apaixonei. Quis ficar na frota, saindo dessa empresa que eu tive uma baixa experiência, fui para outra empresa na área de cadeia fria, onde foi uma experiência incrível, no sentido de saber que, além da carga seca, né, que eu tinha ali, tinha operações hotline, eu tinha que trabalhar com uma carga que era extremamente sensível, onde eu tinha pouco prazo para tomada de decisão, onde a distribuição era toda ativa nossa, isso a nível
Brasil. Nesse contexto, eu fui entendendo muito sobre a necessidade de trazer para o motorista a cultura, porque eu tinha muitos problemas com a questão de direção, né? Que é um dos maiores problemas. E aí entrou alguns treinamentos e capacitação dos motoristas para que eles entendessem. E teve um motorista que até hoje eu falo, gente, como ele conseguiu fazer isso? Onde eu virei, todo mundo tinha que fazer o checklist ali, né? Diariamente, com as questões de segurança do veículo. E aí eu ouvi assim, Gabi, tem motorista que não tá fazendo. E aí acabaram, né? Que quase fundiram o motor. Graças a Deus não acabou fundindo, mas tava ali seco o óleo. E, gente, assim, todos os dias eles têm a obrigação de fazer sua parte. O motorista, cheguei de manhã às 6 horas da manhã, falei, eu vou acompanhar vocês fazerem a inspeção no veículo. O motorista virou pra mim e falou assim, tá, como eu descabino o caminhão? Ele não sabia descabinar o caminhão. Quanto mais fazer a conferência dos itens de Básico do básico. segurança. Ele não sabia como diluía o líquido de arrefecimento, porque a gente tem duas opções, compra ele já diluído, ou compra a solução que é concentrada e faz Sim. a diluição com água, com água desmineralizada. E aí eu fui ensinar para ele. Peguei, fiz. E aí começou o processo também de treinamento para a empresa, onde a Unigr entrou no treinamento ativo para os motoristas, buscando muita parte de direção preventiva, de direção segura. E foi um dos pontos que a gente teve bastante eficiência. Legal. Nós estávamos falando no intervalo, chave fundamental de uma transportadora, nós falamos no outro programa, né, Gabi? E não existe mais importante, mas todas as pessoas têm o mesmo nível de importância dentro do processo, porque um relógio sem uma engrenagem é nada. Motor sem uma biela é nada, né? Então, embora tenha o bloco que é muito maior, mas a importância dele no contexto é exatamente igual a um parafusinho minúsculo no motor. E o motorista, no transporte, ele é uma peça fundamental. Ele é assim, a grande chave, ele é seria o bloco do motor, digamos assim, né? Nesse contexto. E aí, em cima disso, vem preparação, treinamento, conhecimento, crenças, valores, credos, e por trás disso tem toda uma estrutura. Nós falamos em soluções, né? Intervalo. Por trás disso tem todo um aparato que cria as condições para que esse motorista consiga entregar efetivamente aquilo que um amigo meu lá da FABET fala, que é o professor Carlos, que é a viagem perfeita. Quando todo mundo está contente com aquela viagem, né? Isso envolve empresários, funcionários, motoristas, problemas operacionais, o custo, entre outras coisas, né? Na visão de vocês, o motorista, né? De que forma que nós podemos fazer melhor? Quais são os nossos principais percalços que nós temos que nos ater para conseguir tracionar resultados diferentes? Licença. Falando assim, por experiência na frota, já começa, para mim, o início é a contratação. Então, assim, desde o motorista validar o currículo, onde até entrando ali na parte de gerenciamento de risco, uma consulta detalhada do motorista, porque já trabalhei em algumas situações onde teve furto de carga e o motorista não viram ali, né, os antecedentes criminais. Essa é aquela contratação que o Fusaro falou, né, que envolve a parte de segurança. Exatamente. Contratar bem não é só o motorista que sabe dirigir. Não, isso vem, assim, não todas as empresas têm essa cultura. Por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, eles não tinham isso. E quando eu fui questionar, eles nem sabiam o que era gerenciamento de risco dentro de um RH. Isso não é só para o motorista, isso é para todo mundo que faz parte ali do quadro geral. Depois disso vem teste prático. Escolher a pessoa ideal, o modelo. Você sempre tem dentro da operação um motorista modelo. Aquele onde você prepara, você treina para que ele tenha capacitação e consiga, no momento ali onde ele está fazendo o teste prático, entender se o motorista realmente ele sabe o que ele está fazendo ou se simplesmente ele só está na inércia. Eu só vou para frente. Ele não sabe entender qual que é o processo do veículo, quais os comandos do veículo, isso é o principal erro. Depois disso, questão de, obviamente, capacitação para o motorista. É o que a gente estava conversando da telemetria, onde a gente consegue ver ali toda a evolução e toda a parte de direção do motorista. Certamente, quando a gente tem esse acompanhamento assíduo, o monitoramento que a gente fala, né? Quando a gente tem isso, a gente consegue identificar e consegue
antes que aconteça a falha no veículo, a gente pegar esse motorista, calma aí, vem aqui, que eu vou fazer com você um intensivo, eu vou trazer aqui orientação e capacitação para você. Eu não vou substituir esse motorista. Porque a ideia é, eu posso substituir ele, e o próximo que vir, será que ele vai estar capacitado? No primeiro momento, sim, porque ele vai passar numa triagem do RH que é falha, onde você sabe dirigir, você tem carteira, ótimo, você está contratado. E todos os demais poréns não se existem. Então, assim, o primeiro foco, contratação, ali junto com o gerenciamento de risco, para você entender quem é a pessoa que você está contratando, se ela já tem uma análise ali obscura, né? Às vezes a pessoa pega o mínimo, ela se suja por básico. E aí vem a questão de treinamento, capacitação, para que você consiga gerir uma equipe. Hoje em dia, as maiores transportadoras, elas conseguem ter ali histórico de motoristas que estão há 10, 15, 18, 20 anos com elas, porque elas entendem isso e criam essa prática de cultura para a empresa. Quando você cria assim, hoje, exatamente. Agora, nessa última empresa, viraram para mim e falaram, demitiram todos os motoristas que estavam há 6 meses para contratar de novo. Por quê? Para a empresa, financeiramente, o que ela pensa? Eu te contratei por um salário, por uma terceirizada. Acabou o contrato, eu vou contratar mais daquela terceirizada para que eu não tenha custo. Eu não vou te efetivar para a minha operação. Porque eu não sei, eles criam uma previsão a curto prazo, porque a minha dominância ali é de carga muito fracionada. Eu tenho picos. E aí eles acabam fazendo essa transição e não pensam na equipe. Em manter os motoristas, profissionalizar os motoristas para que eles entregam performance para a operação. Legal. Você falou um tema muito interessante, eu conectei a Fabet ao Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Israel, meus amigos lá da BI Tech, minha amiga Betty. E a demanda da Fabet não é por um simulador, não é por um instrutor, não é por formação. A demanda da Fabet é criar um simulador que simule as operações de cada painel de caminhão, porque os motoristas não conhecem o painel do seu caminhão. Com essas falhas, né? Você falou muito bem disso. E agora eu vou pedir a opinião do meu amigo Fusaro. O que é uma boa contratação, Fusaro, na tua opinião? Bom, antes a gente tem que lembrar que tá faltando motorista no mercado, né? Esse assunto já vem sendo falado há algum tempo, que a gente já tem um apagão de motoristas, né? E a gente vê bastante matéria já rodando por aí falando num número de 100 mil profissionais. Então, demitir um profissional para contratar o outro não é garantia que você vai conseguir contratar um outro. Porque se está faltando, você vai disputar motorista a tapa com o teu vizinho, né? Se você está num polo de transportadoras, se você tira um cara que para você é ruim aqui, o teu vizinho está querendo esse cara ruim porque nem o ruim ele não tem. Então é melhor ter o ruim do que não ter ninguém, né? Então, nesse caso, é melhor mal acompanhado do que só. Já muito bem essa frase. Eu faço umas piadas meio ruins de vez em quando. Mas aí o que acontece? Eu quero focar na parte da recuperação desse profissional. Tá? Eu acho que depois da gente passar pelo crivo do gerenciamento de risco, fazer uma análise da pessoa para saber quem a gente está colocando dentro de casa, na realidade é conseguir recuperar a profissão motorista. Eu, dentro de umas filosofias minhas aqui, eu descrevi inicialmente um tripé, que é segurança, grana, né, dinheiro e reconhecimento. Isso aqui você vai dar dignidade de volta para o profissional. Segurança por quê? A gente tem operações logísticas que são muito inseguras. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, tem gente que nem quer entrar mais lá. A Bahia está parecido. Então, tem profissionais que já não querem andar em certas regiões. E isso é causa da segurança. Não é dinheiro e não é reconhecimento. E segurança é um dos atributos básicos da pirâmide de Maslow, né? Porque não importa o dinheiro, não vale a vida. Exato. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu não vou voltar. Então não adianta eu ter dinheiro se eu não volto. Então a primeira coisa é segurança, é o básico. Aí a outra coisa é dinheiro. Que é o problema do Estado. Exatamente. A outra coisa que também, claro, é da comunidade, na verdade, né? Estado, comunidade e tudo mais. A outra coisa é dinheiro, que também é segurança, que é segurança alimentar, é segurança de pagar as contas, é segurança de ter um plano médico, de botar filho na escola, segurança de conseguir consumir, comer e viver. E a outra coisa é o reconhecimento do profissional pela quantidade de atividades e responsabilidades que a gente coloca no ombro dele. A gente pode ter o melhor caminhão, a melhor telemetria,
a melhor arrumação de carga, amarração e tudo mais, a melhor estrada, mas a gente não tem carro autônomo. Então a gente precisa de um profissional apto, capacitado e que vá cumprir essa missão. Então, quando a gente fala de reconhecimento, é conseguir mostrar para esse profissional o quanto ele é importante nessa cadeia toda, para que ele possa se sentir digno de novo nessa profissão e a gente consiga, talvez, até recuperar a categoria. Não vou dizer que isso é fórmula mágica, mas eu acho que é um primeiro passo para a gente conseguir trabalhar isso aí. Concentrar na formação, né? Exatamente. Eu vejo assim, eu sou de uma era ainda de motorista que quando o pai chegava em casa com o caminhão, a primeira coisa que a filhinho fazia é que dar uma volta na quadra com o pai, né? De uma geração que o motorista colocava a esposa dentro do caminhão, colocava o filhinho junto, eu já fiz isso, né? O menino ia trocando de marcha. E isso é natural que você agarre amor, né, pelo segmento. Mas eu também sou dessa mesma época que falava, não, filho, vai estudar, vai ser motorista. E eu vejo que entre todas as remunerações, o maior problema do motorista é ficar muito tempo fora de casa. No passado era normal ver o motorista 3 meses fora de casa para voltar. E o patrão, muitas vezes, aproveitando isso, né, com conivência do motorista, né? Sim. Ele estava lá porque ele queria, não tinha essa falta de mão de obra. Mas a gente não vê mais isso, né? Nós vemos pessoas tomando decisão, né? Fazendo o motorista cumprir folga no lugar que ele não faz sentido nenhum de fazer um final de semana lá no Recife, porque ele não mora no Recife, ele mora no Chuí. Então tem um conjunto de fatores que tem que ser melhor pensado para poder dar uma condição mais favorável. E a outra, eu queria entrar no outro tema, ele vai entrar um pouco nessa questão de frota, telemetria, desempenho, é que muitos dos grandes transportadores são ex-motoristas. E muitos deles ainda pensam com cabeça de motorista. Não que isso seja um erro, mas estar na condição de estrategista, de decisor, é muito diferente. Ele tem que tomar decisão por um conjunto de fatores. E eu vejo que ele ainda é averso a investir em treinamento, por exemplo, num curso de formação de Com profissional. certeza. Na tua visão, Gabi, depois eu queria contar a tua opinião do Cesaro, como é que a gente pode quebrar esse paradigma? Primeiro, com os resultados, né? Hoje em dia a gente tem, obviamente, aí, várias mensurações de resultados, inclusive os KPIs hoje servem para a gente conseguir levar esses dados e conseguir transpor essas opiniões estratégicas. Primeiramente, mostrar para ele, levar ele no pátio, onde situações reais, onde o motorista, que o Fusa tinha falado sobre a questão do painel, o motorista não consegue fazer uma leitura de um painel. Porque, às vezes, ele é um motorista de 50 anos de carreira, 40 anos de carreira, onde não se existia essa tecnologia, onde ele não está apto para conseguir conduzir aquele veículo e ele gera uma insegurança para ele, obviamente, por não conseguir tomar uma decisão ali numa direção que pode ser, né, que seria preventiva, mas acaba ocasionando um acidente para ele e outras pessoas. E também no sentido de, deu uma falha no caminhão. Uma vez eu recebi um vídeo. Gabi, acendeu um painel aqui. Acendeu uma luz no painel. O que é isso? Era arma. O cara não tinha abastecido arma. E ele não sabia que a luz do... Hoje o caminhão é um computador sobre rodas, né? Exatamente. A gente E ele tem não uma sabia eletrônica interpretar. muito Avançado. avançada, né? Então, Comparado a 30 anos atrás, exatamente. não Uma é coisa é eu tem nem pilotar o meu comparar. Bandeirante 65, que é todo durão ali, né? Que sabe onde ele vai andar de novo. A Que é outra bem coisa é mecanizado, realmente um né? carro zero, um BYD, onde ele é todo eletrônico, fica pitando o tempo todo, parece que tá jogando Pac-Man. É um carro, né? E não consegue acompanhar essa linha do tempo. Então, assim, obviamente, quando você faz uma substituição de frota, você está fazendo uma renovação, você vai trazer o time. Também, da concessionária, cara, eu quero um treinamento ativo com os Você motoristas. não acha que é um erro da concessionária? Porque o motorista recebe uma entrega técnica. Nem tudo que... eu já tive formações que eu fiz 4 vezes a mesma formação, porque você não absorve tudo. E Sim. atualiza. E Sim. nós temos que ter a humildade de saber que nós não fizemos tudo e a segunda humildade de saber que
tem coisas novas que você É às como um vezes, livro que você tem que ler várias vezes e cada vez que você lê o livro, você lê de uma maneira diferente, Exatamente. porque a tua cabeça abriu, né? Então, tem. cada vez que você vai lendo, você vai tendo novos insights. Então, eu acho que tem um problema da entrega técnica e tem um segundo problema, porque se o motorista vai em alguma concessionária, vai fazer a segunda, vai fazer a revisão, né, para tirar lá alguns particulados materiais da usinagem do Sim. motor, depois ele vai começar a fazer as revisões periódicas e nunca mais o concessionário, seja onde for, não está no script de revisão preventiva, assim, ó, chama o motorista e vai com ele no caminhão e pergunta se ele, o que ele já sabe do lado do painel, o que ele não sabe ainda e faz um Esse- brainstorm aí e ensina ele novamente. Não está aí o Exatamente. problema? Tá. E aí foi um dos pontos onde eu entrei em contato. Por exemplo, a gente fez uma renovação de frota. E aí eu liguei pro pessoal da Volkswagen e falei, tá, um motorista, eram 10 caminhões. Um motorista foi fazer a entrega técnica, que não existe, né? O cara chega lá, um único motorista para fazer a entrega técnica, e seja que 50 vão fazer a manipulação daquele veículo. Eu chamei eles, eu quero treinamento. Foram 2 semanas de treinamento, onde eles foram, levaram os motoristas no caminhão, como tinha que fazer transposição por conta de não parar a operação, né? Então foram 2 remessas. E eles foram lá conhecer a real do caminhão. Só que nem sempre a pessoa que está ali na cadeira de frota pensa, ah, calma aí, eu vou tomar essa decisão. A pessoa vai entrar, ela vai dirigir, vai ali apertar o botãozinho, os que são mais tecnológicos, não. Colocar, engatar a marcha, ligar o caminhão e partiu. Agora ele tá no meio da estrada, por exemplo, nesse caso, o cara não sabia que era uma luz de ar. Ele não tinha abastecido. A gente tá falando de uma coisa básica. E se para, obviamente, ele catalisador, toda a parte do sistema é um custo muito alto para a empresa. Ou seja, ela não capacitou o funcionário dela para que entrasse naquele caminhão e soubesse dirigir aquele caminhão. E aí você levar o dono no pátio, que é mudar essa cultura para ele, calma aí, vamos lá, vamos. Chega 5 motoristas, vamos bater um papo com esses 5 motoristas. Atualização, né, Vamos entender, vamos Atualização. entender como funciona para começar a mensurar isso para ele e falar assim, tá, agora a gente tem que mudar essa cultura onde o motorista ele só tem que entrar no caminhão e dirigir. Ele precisa entender o que ele está fazendo. Legal. O papo tá ótimo, vou deixar pro próximo bloco, a gente acabou de fechar o primeiro bloco, vou deixar pro meu amigo Fusaro fazer as ponderações dele no segundo bloco. Obrigado pela audiência. Olá, pessoal, estamos de volta com o Papo Sem Fronteiras, o segundo bloco. E agora eu volto a pergunta para o meu amigo Fusaro. Nós estamos falando do motorista, do treinamento, do conhecimento dele, de máquina,
não só de estrada, e outras experiências e toda a tecnologia agregada. O que a gente pode fazer para mudar esse paradigma e levar conhecimento especializado para os motoristas usados, no seu entendimento? Formação de novos condutores, né? O que acontece é assim, ó, parece que entrega um caminhão para o motorista como se fosse uma torradeira, né? Tó, vai lá, é só bota o pão, aperta e sai. Na verdade, é um computador sobre rodas ali e o motorista ele precisa realmente saber mexer em muita coisa. Depois disso, ainda vem todo o equipamento de rastreamento, que aí tem bloqueio, tem uma série de coisas, tem comunicação com a central de monitoramento, onde são duas pessoas que nunca se viram, uma que nunca monitorou, que está pilotando um caminhão, e uma que nunca pilotou um caminhão que está monitorando. E uma que não. tem o sistema do caminhão e o sistema do E os dois têm tempo para cumprir e os dois têm as suas próprias metas e às vezes alguma dessas metas elas se confrontam. Como por exemplo, esse aqui está olhando para segurança, esse aqui tem que olhar para velocidade e transit time para ele conseguir botar o caminhão lá na janela de entrega. Então tem uma série de coisas que não combinam aqui. O que até hoje não conseguiram fazer, e a gente está conseguindo mudar esse negócio com a UniGR, é conseguir mostrar essa cadeia inteira, tanto para o operador quanto para o motorista, aonde esse aqui vai conseguir, né, o motorista vai conseguir passar para o operador tudo o que está acontecendo com ele para que o operador possa ajudá-lo e para que o operador também possa dizer o que está acontecendo do lado de cá para que o motorista possa ajudá-lo. Porque tem operador que não conhece um caminhão, não sabe que é uma quinta roda, né? Na verdade, não é só o operador, né? Tem gente de outras que deveriam saber que não sabe. Já teve caso. Então, essa questão da gente conseguir entregar conhecimento, e esse é o propósito da UniGR, é o fator que vai alavancar essa melhor comunicação e talvez nessa quebra de paradigma para a gente conseguir treinar os motoristas. Porque não é só o condutor, né? É o condutor da máquina ali que está bloqueando o cara, que está com uma má configuração, por exemplo. A gente já viu diversos videozinhos aí em rede social, me desbloqueia, me faz não sei o que lá. De repente o cara... Às vezes não está condicionado, né? Quando o rastreador veio com a tecnologia celular, melhorou muito. Sim. Mas na satelital, você tem tempestade magnética, você tem chuva, tem moço, tem posição do satélite, triangulação. Parou embaixo de cobertura no posto para abastecer, perdeu o sinal. Se caiu um bloqueio, o veículo ou é por contrassenha ou arrastado. Não tem... E não é culpa do motorista, não é culpa do operador, não é culpa do software. É culpa de uma condição adversa, uma condição climática. Por isso que nós somos especialistas em GR, a gente conhece bem essa parte de monitoramento. Meu sócio, inclusive, foi operador, né, lá desde 2007. Então, a gente consegue montar procedimentos para evitar esse tipo de coisa e quando acontecer a gente já saber o que fazer. Os dois saberem o que fazer. Porque no final, tudo aquilo que é escrito pela seguradora, apoiado pela corretora e implantado no transportador, operador logístico ou embarcador, né, no segurado, ele vai sobrar no ombro de duas pessoas, do motorista de um lado, do operador do outro. São os dois pontos mais frágeis da operação. E são os dois pontos mais largados da operação. Que a gente precisa cuidar. O outro sem saber por quê. E eles não se conhecem e não se gostam. Porque... e os dois estão vivendo uma dificuldade muito grande. Esse é o nosso negócio. Porque um acha que é o outro lado que é o culpado. Você nunca pilotou um caminhão, vem aqui pra rua. E o cara não tá errado, né? Mas o operador do outro lado também. Você nunca operou o sistema, vem fazer o meu trabalho. Entendeu? E agora a gente vem com sistemas já meio que gamificados e um monte de coisa. Então, na realidade, o cara tá num jogo do lado de cá, né? Sem ter uma visibilidade real do que tá acontecendo lá na pista, né? Mas a Gabi falou uma coisa muito interessante no outro podcast que nós gravamos, né? Que é se colocar no lugar do outro, né? Que é a questão da empatia, a experiência do outro. De repente não seria colocar o operador para viajar de caminhão e colocar o motorista numa sala de CCO? Um dia. A gente consegue fazer teste, né? A gente consegue fazer teste disso aí, pelo menos o multiplicador, né, deles, para a gente conseguir fazer isso. Bom, não posso falar o nome, mas há muito tempo atrás eu fui fazer uma auditoria numa gerenciadora de riscos, né? E aí, quando eu fui na sala dos gerentes, tava cheio de gerente, computador pra caramba, e-mail voando, um monte de problema. O gerente mais velho tinha 23 anos. Perguntei pra ele, quantas vezes você saiu da sua cidade? Lá longe, né? Não é em São Paulo. 3 vezes. A trabalho? Não, de férias. Conhece um posto de combustível de estrada?
Já parou para comer na beira de estrada? Comprou pinhão lá na serra? Não. Eu falei, você é gerente de e-mail, não é gerente de risco. Então, esse é o tipo de... Eu não estou falando mal do profissional porque ele estava no início de carreira, é óbvio. Mas esse é o problema das empresas que não treinam as Mas quem pessoas. colocou ele no lugar que é responsável. Esse é Nós o falamos no problema. programa é colocar a pessoa certa no Esse lugar é o certo. problema da falha institucional e não olhar o treinamento como uma oportunidade de evolução do profissional. E o professor Carlos da FABET ele falou, nós gravamos um podcast com ele olhou para a câmera e falou: você, transportador, você acha mesmo que pagando R$ 6.000 por mês você vai ter o melhor contador de frota da tua vida, o melhor gerente de frota da tua vida? Estão brincando de se enganar? É isso. Não é? É isso. Não tem como ter um profissional muito diferenciado que não pagar um salário totalmente fora de padrões de pessoas que entregam resultados Da diferentes. mesma forma, é o operador de monitoramento, que ele tem um salário mínimo, às vezes, algo a mais, mas a gerenciadora ela está numa área onde ela concorre com mão de obra do shopping, da mecânica, de uma Muito menos transportadora. estressante. Quantas vezes eu perdi profissionais para o próprio cliente? O cliente fala, pô, isso aqui é bom, vou levar. Eu falo, puta, era o melhor que eu tinha, cara. E não aí a pode gente dizer não porque é fica... cliente. E então a gente tem um esforço muito grande de repor e a gente tem um represamento de conhecimento muito pouco. Então o conhecimento vai indo embora com as pessoas que a gente forma. Ainda bem que a gente forma pessoas boas e vão indo, né? Porque eu tô cheio de amigo no mercado. Mas realmente a gente tem esse problema de ter que treinar e ficar renovando o treinamento. Nós entramos num tema bem legal. Quero mandar um abraço para o meu amigo Kaiser e o professor Carlos da FABET. A FABET tem um programa muito interessante de formação. Inclusive, eles formaram 168 mulheres carreteiras no ano passado para coordenar. Que beleza. Do zero. Então. Chegou lá com a carteirinha na mão, saiu do zero num programa monitorado, né? Um programa imersivo monitorado. A Marvel é uma das empresas que mais investe nisso. Essa Tomini também investe muito nessa questão do treinamento. Eles me convidaram para fazer um fechamento de turma de instrutores, e vou puxar para lá da manutenção também um pouco. Eu cheguei lá e perguntei para eles, por que o motor, nós fomos conversando com a Gabi um tempo atrás, por que o motor faz 1 milhão de quilômetros e o outro faz 2,5 milhões de quilômetros? E lá tinha gestores, né, que estavam fazendo uma formação de instrutor, de motorista, né? Nós chamamos de motoristas padrinho também. Legal. Lá nós tínhamos motoristas, nós já tínhamos instrutores, coordenadores, supervisores, então era uma bem eclética, diversificada. E ninguém sabia dizer o porquê. Agora, como alguém que vai ser um instrutor, não estou falando da qualidade ou não, né? Eles não sabem disso? Eles sabem. Eles sabem disso. Só que ninguém despertou. Ninguém clicou no sininho do vamos curtir. Né? Porque gestão é você mostrar começo, meio e fim. Nós falamos outro programa com a Gabi. Quando você sai de uma posição e você transita dentro de uma empresa por todas as posições, você consegue ver sentido e entender o que você melhora no teu processo que vai beneficiar o outro processo. Quando eu casei, o padre falou que ou você faz pela tua esposa, vai sempre se esperar em nada em troca. Né? Porque se ela não faz, ela vai ver que você faz, então ela vai fazer. Se ela não faz e você continua fazendo, ela vai fazer porque você continua fazendo. E se ela não faz, ou vice-versa, né? Ela vai fazer por vergonha. Mas você continua praticando bem, que nós falamos, vai levando essa questão. Eu acho que isso está muito atrelado, entendeu? A forma como nós qualificamos e dar sentido para as coisas. Porque quando você fala, né? Quando a gente fala assim, um caminhão pode economizar R$ 10.000 de combustível por mês. Se você falar isso para um transportador, ele fala que você é louco. Simples assim. Mas ele não exercita a prática diferente. Como você pensa isso? O que você acha disso? Qual é a tua opinião sobre esse tema? Primeiro, né, a questão da capacitação, desde que a gente falou, desde da base até a alta gerência, né? Para que consigam entender todo o processo da empresa e falar assim, calma aí, aqui eu consigo melhorar, aqui eu não consigo melhorar. Quando a gente vem para essa parte de redução de custo,
eu que trabalhei no CCO há uns 6 meses, eu analisava a telemetria e falava assim, tá, o que eu consigo entender aqui que eu consigo reduzir o custo? Mapear combustível, desvio de combustível, que é um dos pontos que sempre aconteceram muito dentro de uma operação. E aí, dentro disso daqui, você entregar toda a análise, falar, olha, aqui você tá com direção, frenagem brusca, ou aceleração contínua, né? Eu acelero, para. Aceleração brusca. Exatamente, a aceleração brusca. Tudo isso daí, esses eventos, quando você está olhando para um painel, você tem um monitoramento disso, você consegue trazer para a empresa uma análise de custo e uma análise de otimização de custo. E aí as empresas não investem em tecnologia. Hoje em dia elas olham assim, falam, mas tá ruim, mas deixa, sempre aconteceu isso. Eu ouvi isso sexta-feira, foi o que eu falei? Foi, né? Na sexta-feira eu fui lá visitar um dono de uma empresa que está há 55 anos no mercado. Você olhar as pessoas, tipo, tinha todo mundo com um monte de papel perdido. Eu fiz meia dúzia de perguntas, ninguém sabia responder. Eu virei para ele e falei assim, tá, essas pessoas estão aí por quê? Ele respondeu. Essas pessoas estão comigo no início da empresa. É óbvio. Estão comigo no início da empresa, me ajudou a construir o sonho e hoje eu não quero deixá-las desempregadas. Ele tem encarregados, ele tem supervisores que simplesmente não sabem. As pessoas. Então, não, eles não sabem o que eles estão fazendo e simplesmente ele está ali simplesmente por uma questão de sentimento de reconhecer essas pessoas por ter trabalhado com ele no início, porque ele também, como a grande maioria, era um motorista que mudou de vida e trouxe essas pessoas ali que batia caixa com ele, que estava dia a dia, que estava na correria. A empresa, há 55 anos, praticamente ali em pontos de falência, vamos dizer, mas ele não queria abrir mão dessas pessoas. Sendo que ele precisava entender, tá, eu não quero abrir mão delas, eu preciso buscar uma consultoria para que eu faça essas pessoas trabalharem certo. Mas ele simplesmente falou, eu não preciso disso. Eu quero uma pessoa aqui sentada na cadeira para assumir o meu posto e tá tudo certo. E aí ele vai pensou ser em uma investir. das tantas outras empresas de país, principalmente países latinos, né, em especial o Brasil, que não conseguem ser centenárias. Enquanto que empresas japonesas são milenárias, empresas europeias têm 500, 600, 700 anos de sobrevivência. E aí eu fiz algumas perguntas para ele. Tá, qual é o consumo médio de combustível? Não sei. Ah, quantos motoristas você tem? Ah, ele virou assim, eu acho que 25. Ele virou pra outra menina, quantos motoristas eu tenho? 29. Tá, desses 29, quantas operações, quantas rotas por dia você tem? Ah, eu tenho 3 pontos de rota. Tá, você tem 3 pontos de rota e você tem 29 motoristas? Tá, primeiro, se ele tem 3 pontos de rota, que é, tipo, perímetros curtos, onde o cara com uma frota de 2014 tá com 300, 400 mil rodados. É um trecho muito curto. Aí você olha os caminhões, tudo oxidado. Ah, tá, mas você tem que investir isso daqui e trocar. Não, pra mim é custo. Os caminhões estão rodando. E aí eu fui ficando impressionada com os relatos dele, porque eu comecei a pensar, tá, ele tá numa geração, obviamente, ali, 55 anos na empresa, onde ele não amadureceu, onde ele não entendeu que ele precisa trazer tecnologia, que ele precisa trazer capacitação, precisa trazer mensuração de dados para ele conseguir tomar decisões, porque ele não sabe nem o custo de combustível dele, quanto mais saber se está sendo roubado, né? Isso é verdadeiro sobrevivente do transporte. Exato. E reclama que o frete tá ruim. Não, ele virou para mim e falou assim, mas eu só quero... Eu ganhando R$1.000 por mês só para comer meu arroz e feijão, tá bom. O resto, tipo, ele tá pagando salário das pessoas. Então, isso me assustou, porque em pleno século XXI, a gente tá, assim, em uma expansão muito grande, onde várias empresas ali estão buscando mercado para conseguir se desempenhar, onde vem mais uma tecnologia ali um pouco mais forte, onde hoje em dia tem vídeo monitoramento, tem diversas coisas, como central de monitoramento, torre de controle, operadores dedicados para isso daí, e um cara que está ainda vivendo há 55 anos atrás, achando que vai conseguir restituir a empresa dele. E vai conseguir sobreviver. Então, assim, essa parte de investimento para conseguir ter retorno, mensuração do custo é extremamente importante, senão a empresa não vai conseguir sobreviver. Como é que você vê esse tema, Fernando? Você falando disso aí me lembra do dilema da cobra e do serrote. Onde a cobra encontra um serrote no chão,
acha que é um inimigo, se enrola, né, no serrote, começa a apertar, o serrote machuca a cobra, ela acha que ele continua achando que ele é um inimigo e ela continua apertando mais ainda até a hora que ela morre. Então, ele sabe que a empresa não tá boa, mas ele não quer resolver, continua agarrado na empresa e ele vai ficando nessa até a hora que vai desaparecer. É o dilema da cobra do serrote. Tem muito empresário que faz isso, né? Não se atualiza, não traz conhecimento, sempre foi feito assim, tá bom assim, me dá 1.000 conto, pago ali uma bandeja de ovo e já era. É que está ligado a como ele, assim, ele não é empresário à toa, tá? Ele é um empreendedor, um visionário, Sim. né? Sim. Em Pra ter algum começado isso há quase sim, 60 sim. anos, realmente em algum não momento tinha nem asfalto onde ele tá, né? em algum momento ele, assim, ele teve a cabeça disruptiva, Com ele certeza. viu o futuro, né? Apertou as contas, comprou o segundo caminhão, daí para o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil, fica mais fácil comprar os caminhões, mas fica mais difícil administrar. Enquanto ele está com um caminhão que ele está olhando, do jeitão dele, ele consegue dar o resultado, mas quando você tem 1.000 caminhões, você não consegue mais olhar o seu caminhão. E aí você tem que ter todo um aparato para poder gerir isso, né? E conduzir isso. Só que nesse período de transição, no seu meu entendimento, ele tem altos e baixos. Altos e baixos. E aí que está o grande problema, não só do empresário, mas principalmente o problema do executivo. E quando você está no vacas gordas, qualquer um navega. Quando você entra no vale, só que você não consegue, como você não tem dado, não tem informação, quem não tem informação, não, quem não controla, não gerencia, você não sabe se você passou do vale por sorte, né? Ou porque você foi bom mesmo para administrar isso. E aí você venceu esse vale. Aí você entrou de novo na. Né? E Exatamente. como ele passa isso por algumas vezes na vida dele e sempre deu certo, né? Queimou capital, na época da vaca gorda, compra lá um terreno, uma fazenda. Aí quando apertou, vende, faz Capitaliza caixa de e novo, segura. vai, né? Ele passou várias vezes por isso ao longo da carreira. Só que tem um momento desses várias vezes que não vai dar certo. Porque imaginemos que o transportador é como se fosse um enfermo. E o enfermo, hoje ele está doente por uma coisa, e amanhã ele está doente por outra coisa. E se você aplicar o mesmo remédio, que salva por uma doença, vai ser inclusive um remédio que vai matar por uma outra doença. E o remédio é o mesmo. Então, nós falamos no outro programa, né, Gabi? Que uma solução, né, nunca é verdadeira para uma segunda empresa. Nunca. Na minha carreira profissional, eu nunca vi na minha vida profissional a mesma solução servir para 12 empresas. Por Tamanho, quê? cultura, dinâmica, processos, clientes, Tempo, contratos, tudo maturação, isso muda, né? caixa, Principalmente por visão, logística, né? resistência. Não tem produto de prateleira. Pega aqui, coloca Isso. ali já. E o que o transportador faz? Como é que tá dando. Como é que tá na tua transportadora aí? Eu fiz isso. Nem sempre ele fala a verdade. Sempre eles aumentam, né? Sim. Porque o pneu dele rende 50 mil quilômetros a mais, porque o custo dele, ele compra o pneu R$200 mais barato, e aí ele coloca uma pressão na estrutura, né? Além da necessidade, foca uma estrutura e direciona a estrutura em ações vazias, e ações vazias só vão complicar ele. Sim. E quando ele precisa de ajuda especializada, ele entende que pode fazer sozinho. Eu vivo de consultoria, você deve viver, a Gabi também vive, né? E a gente chega para o empresário americano e fala o seguinte: eu tenho uma solução para a empresa de transporte e essa solução vai te trazer 10% de economia, mas dos 10% da economia, 50% é meu e 50% é teu. O americano falou: eu assino aonde? Começa agora. Quando você chega para o brasileiro e fala o seguinte: vai custar 1 milhão a minha solução. Você vai ganhar 50 milhões. Não existe isso. Não põe o dinheiro na E 1 frente. milhão é muito caro, não põe dinheiro na frente. Aí quando você chega e fala o seguinte: não precisa colocar dinheiro na frente nenhum, eu vou gerar 1 milhão de economia para você, e do 1 milhão que eu gero de economia, se eu gerar, 500 mil é meu e 500 é teu. Fala o seguinte: o cara não conhece a minha empresa, não conhece o meu negócio. Se propõe a trabalhar de graça para ganhar 50%. O que eu estou fazendo tão errado? Ele tenta consertar sozinho, tenta pegar fios. Porque ele está de olho no que você vai ganhar e não do que ele vai deixar de perder. E esse é o segundo maior problema das empresas de transporte. Isso está muito relacionado, e é por esse motivo que pessoas, empresários, executivos, né, acabam ficando do lado de pessoas que são amenas e pacatas e perdem a garra do visionário, o desbravador, né, a pessoa que pensa diferente, que desafia, né, aquele cara que não toma um tapa na cara, né,
Não é um saco de batata que você chuta para qualquer E lado. acaba vivendo uma cultura reativa a longo prazo, só tapando buraco, apagando E o incêndio, dia né? que ele der uma balangada, né, Exato. pessoalmente e profissionalmente, alguma coisa, Sim. essa estrutura não consegue responder na velocidade e altura do Sorte se ele crescimento. ainda tiver um termômetro de saber a hora de vender, pegar um dinheiro, investir e se aposentar. Mas ele não sabe. Eu acho Porque que ele tá não naquele vale. Sempre deu certo, então vamos Porque queimar o patrimônio e vai orgulho dar não, certo. o orgulho não vai querer. deixar ele Ele vender, vai querer. né? Ele vai morrer abraçado no serrote, não tem jeito. Muito legal o papo. Nós chegamos ao final do segundo bloco, né? E até o próximo bloco, pessoal. Olá, pessoal. Estamos de volta ao nosso terceiro módulo, Papo Sem Fronteira. Estou aqui com duas feras, o seu Fusari e a Gabi. Estamos falando de frota. Prometemos que nós íamos entrar na parte de frota, de custos, e ainda não deu. Vamos ter que fazer um terceiro programa, eu acho. Mas eu queria, antes de pedir a opinião deles, comentar uma experiência que eu tive numa consultoria, e a Gabi falou no módulo anterior sobre a questão de telemetria e a não correta ou não utilização dos dados. E nessa consultoria, existia telemetria na frota, 1 ano e 4 meses, eles não sabiam nem os botões do Scania, que tem uma telemetria particular da montadora, eles tinham para poder coletar informação por motorista. E estavam pagando. E aí ele acha que colocando telemetria, vai vir uma mão divina que vai orientar o motorista se ele tem que pisar mais vezes ou menos vezes no freio. Não, se não bastasse, o Eduardo acabou comentando uma outra experiência que ele vai comentar conosco, a parte de MDVR para prevenção de acidente. A imagem sobe em tempo real, e aí a pessoa lá da área de segurança está cheia de reunião, sai de uma reunião, entra na outra, como é que ele trata a imagem? E o motorista está andando cansado. Não adianta. Se você tem isso na tua frota, pare de gastar dinheiro. Economiza o custo do MDVR, economiza o custo da telemetria, que é no mínimo mais barato, né? Então, voltando a esse tema, eu queria explorar um pouco mais essa questão da telemetria dos resultados agregados da frota. Tem, acho que bastante tempo para a gente poder explorar. Conta um pouquinho, conta aquela tua experiência que você falou que ia compartilhar conosco. Bom, comecei num cliente novo essa semana, né? Uma empresa de coleta de resíduos, e ele acabou colocando MDVR na frota toda. É a pergunta, né? Nossa, que bacana, né? Você montou uma central também? Ah, não tenho central. Tá bom. Quem é que faz, né, o monitoramento dessas imagens, desses veículos, né, da performance? Não, ninguém está fazendo, né? A gente ensina o motorista via mapa, eu vi um mapa em cima da mesa, cada carro vai fazer isso aqui e tal, e ele faz lá. Eu falei, tá, mas e aí?
Ah, não, quando acontece algum problema, eu puxo a imagem na câmera e vejo o que aconteceu. Eu falei, ah, então, legal. Ele só puxa a imagem para saber o problema que deu, mas ele não tem um monitoramento ativo, online ou on-time, Preventivo. para ele conseguir influenciar no momento em que está acontecendo, né? Mas não aconteceu o problema. Porque tem um problema, tem um problema que as pessoas acabam juntando tudo, mas de um lado você tem um monitoramento, de outro lado você tem controle. Monitoramento não é controle, monitoramento é observação. Controle é você enfiar a mão ali no risco, pegar com a mão e cessar aquele problema. Ou, se ele aconteceu, é diminuir a perda dele, né? Então, não tem nenhuma gestão a partir dos equipamentos. Vai começar agora, ainda bem que a gente chegou lá, porque a gente vai começar agora isso aí. Demos a ideia de montar uma torre de controle de frota focada em produtividade, eficiência, o treinamento dos motoristas, a criação da CNH da empresa. Então ele tem a CNH dele, ele vai ter a carteira dele da empresa, são os treinamentos periódicos que ele tem que fazer, todo um treinamento continuado durante o ano todo. Legal. E um monitoramento ativo dos equipamentos que ele tem. Então, o que eu acho que acontece, que demorou muito para a telemetria pegar no mercado, é que a gente, no mercado de risco, a gente estava muito focado em equipamento com bloqueio, focado em roubo, e a gente não percebia que a telemetria, e a maior parte dos gestores de logística não tinham conhecimento suficiente para pegar um relatório de telemetria e falar assim, puxa, preciso ligar Lé com CRE, isso aqui vai dar tal coisa, eu preciso tomar tal atitude. Não sabiam ler relatório, né? Então, eu acho que a defasagem de conhecimento de gestor de logística, ou talvez a falta de tempo, né, porque logística está preocupada em expedir carga, acabou colocando a telemetria num cantinho e não fez com que ela amadurecesse no tempo que ela poderia ter amadurecido. Demorou muito, né, para a telemetria pegar. Precisou o diesel aumentar muito, os custos aumentarem absurdamente para alguém olhar e falar, olha, ainda dá para ler telemetria e economizar dinheiro. Assim, ó, Fusaro, eu trabalho com telemetria desde a década de 90. Os primeiros 12 motoristas que nós fizemos treinamento, eles saíram de uma média de 2,20 no segmento do tanque para 3,23 foi a melhor média. Isso representou 34% de economia de combustível, não existia Redecam, e nós perdemos todos os descontos de manutenção da Scania, porque eles alegavam que nós fazíamos manutenção fora. O caminhão não quebrava. Né? Então, quando a gente fala de telemetria, eu acho que você falou muito bem, quando você começa a monitorar comportamento, você sabe quando é que o motorista começa a perder média? O melhor motorista que você tem na frota é quando ele está perto do almoço. Que a fome começa a incomodar ele está a 50 quilômetros do restaurante que ele gosta de pagar, que tem aquela comidinha barata caseira que ele gosta, e aí ele começa a perder os sincronismo de marcha, alongar mais uma marcha e tal, mais pressão do pé no acelerador, tentar subir uma serra mais rápido. Então, quem controla, gerencia. E para controlar tem que ter dados confiáveis. Que outro grande problema das empresas é não ter uma base de dados boa. Entendeu? É um Frankenstein, uma coxa de retalho. Quando você tenta depurar uma base de dados, você não consegue, leva quase nada a lugar nenhum. Aí a gente precisa de um analista de dados de logística para poder assessorar os gestores na questão de tomada de decisão, né? E aí o que acontece? Você sabia, por exemplo, que dependendo do estilo de gestão do seu motorista, você pode economizar 525% no consumo de lonas ou do sistema de freio de serviço? O transportador não sabe. No padrãozão de mercado, pelo menos 3 vezes mais vai render a lona de freio. E quando eu falo em render lona de freio, eu estou falando que eu vou trocar menos graxa, eu vou gastar menos rolamento, eu vou desgastar, eu vou ter menos temperatura, eu tenho menos troca térmica, eu vou desgastar menos o meu óleo lubrificante, eu vou dobrar a minha troca de óleo lubrificante, e se eu fizer a análise de óleo, eu vou ser mais assertivo e eu posso aumentar esse intervalo de troca. Isso provém da telemetria. Mas isso está calcado no motorista que cumpra os quesitos, né, de direção econômica preventiva e preventiva para te entregar um resultado muito diferente. E de alguém que monitore isso para conseguir auxiliar ele a sempre voltar para o lugar, para ele não se desviar, né? Para ele saber onde é que ele está. E aí, quando eu estudei profundamente todas as ferramentas de telemetria do mercado nos últimos meses, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta bem inovadora. E o grande problema é que quem faz a ferramenta de telemetria não é alguém que conheça de manutenção, não é alguém que conheça de mecânica, não é o motorista, não é o engenheiro da fábrica, muitas vezes, a grande maioria das vezes, porque a telemetria nasceu antes da fábrica entregar a telemetria, praticamente.
não tem conhecimento de estrada, você falou um termo muito importante, você conhece o posto, você conhece a serra, você conhece o comprimento, você conhece a curva. Você sabe se aquela curva faz a 60, 40, 70, 80 ou tem que fazer a 10 por hora? Cada tipo de carga requer uma velocidade diferente. Não Você conhece a tem carga, peso, altura, Carga, ponto de então. gravidade, ele etc. conhece da resistência mecânica do ar e quanto isso influencia no consumo de combustível, ele não sabe disso. Então, como é que essa pessoa vai tomar uma decisão assertiva? Aí vem o quê? Aquele exemplo de uma transportadora com a outra. Como é que você faz na tua transportadora aí? Ah, eu coloquei a telemetria, estou economizando 20%. Não está Papo economizando de zero. pescador, né? Tá, Só tá. foi instalar o Vendedor. equipamento e já estou Vendedor. economizando. E não tá. Agora, é uma pessoa que está lá que recebe 2.000, não desmerecendo o salário, mas recebendo R$ 2.000 por mês, que vai ter esse nível de conhecimento muito mais do que o próprio E motorista para poder gerir o responsabilidade. processo. Aí ele faz o quê? Tentativa e erro. Ah, o motorista pisa 250 na vez no freio a cada 100 quilômetros e outro pisa 240. Então, de 250 a 240, então outro pode pisar. Mas aí, o relevo e a condição da pista, Aderência. condição de estrada do momento, Exatamente. condição do caminhão, cara, ele tinha que pisar mais ou menos. Ele pisou menos porque ele está sendo menos seguro, está andando mais, ou porque. Então não tem essa experiência e que não vai chegar no. Nesse caso, pegou um dado solto, sem olhar contexto, e Fez uma média disse com que o uma... E é número o tem que que ser todo tal, mundo sem faz. olhar E tudo é o o que todo resto. mundo faz. Essa transportadora que eu citei antes, o dono não sabia fazer média de caminhão. Não que ele não sabia fazer média. Ele remunerava por média de caminhão cheio. E uma coisa é o caminhão vazio, outra Sim. caminhão meia carga, outra coisa é o caminhão cheio. O caminhão cheio tá dando E ele lucro, o não entendia o vazio não conceito. tá. Quando ele entendeu o conceito, a minha vida na empresa virou um inferno, porque ele viu que ele tinha pelo menos R$ 5.500 só de combustível para fazer em cada caminhão. Aí você vira um inimigo do cara, porque ele quer que você faça de ontem para anteontem, não é nem para amanhã. Conviveu Faço com esse milagre, problema né? nos últimos 50 anos. Anos. Agora ele quer uma solução É. assim. Mas isso Então, Esse é um problema de imediatismo Isso. horrível. É uma postura Eu de passo 10 por anos. isso em consultoria, tá? Eu chego lá e em um dia consigo fazer 4, 5 entrevistas ali com as pessoas, identifico processos, né? Aliás, a consultoria ela é de processo voltado para logística e para risco. Não é de risco, mas é de processo. E aí, quando eu pego um monte de problema, o cara fala, não, beleza, então hoje tem que estar funcionando. Você está maluco, cara? Isso aqui, ó, de 8 em 8 horas durante uma semana, daqui uma semana funciona. Entendeu? a primeira coisa que eles não entendem é que é o seguinte: quando você vai medir alguma coisa, você vai no terminal medir uma operação. Aí chega você, bem vestido, ou não bem vestido, ou de terno e gravata, não importa. É uma tartaruga no posto. Ela está lá por algum motivo, porque tartaruga não sobe imposto, né? Não no sentido literal, mas Claro, no claro, sentido claro. figurativo. Aí está lá uma pessoa no terminal olhando a movimentação. É normal que as pessoas façam diferente e mais rápido. Com Ele não certeza. sabe se o emprego dele está ameaçado, quem que é aquele cara. Então, o primeiro time já tem uma evolução natural só de você estar lá. Só que Várias você não vezes. Gera uma pode. ameaça. Só que você não pode. Então, as pessoas têm que se acostumar com você. Quando elas se acostumam com você, elas começam a fazer as mesmas coisas que elas faziam. Aí você vai lá, brinca, conta uma piada, conta uma história, e não deixa eles entender o que você está fazendo. Embora eles saibam que você está fazendo alguma coisa, mas você passou lá 15 dias sem fazer nada, você é mais um que entrou na empresa para não fazer nada. Aí ele se acalma, ele começa a cometer as mesmas práticas não produtivas que ele fazia. Não que ele esteja errado. Aí você vai medir 15, 30 dias para, a partir dessa medição, você estabelecer as métricas futuras. Porque se você medir e estabelecer métrica pela primeira semana, você não tem a fórmula correta. Se você não tem a fórmula correta, você não vai ter o resultado esperado. E as pessoas não entendem isso. Então, acho que isso passa muito da gestão, e aí a Gabi falou no nosso intervalo de gestão estratégica. Eu queria abordar agora esse tema. Como é que entra a gestão estratégica agora, Gabi? Exatamente. É no ponto de entender esses dados, compilar tudo e transformar em estratégia para a frota. Em ação. Exatamente. E aí, um dos pontos que você estava comentando, quando eu trabalhei no CCO, eu fui fazer a mensuração dos dados, né? Apresentei na primeira apresentação um cavalo específico, ele deu uma performance de 3,5. O dono virou na internet, qual que é a média do caminhão? Tá na 4. Virou para mim e falou assim, tá, mas esse caminhão tem performance de 4, por que ele deu 3,5?
Eu já sabendo para quem eu trabalhava, falei para ele, esse caminhão foi para a rota no Amazonas. Aí eu comecei a falar para eles sobre os picos, sobre a questão de aderência da estrada, que é a estrada de barro. Comecei a... Ele olhou para minha cara e falou, tá bom, agora entendi. Porque às vezes eles criam muito essa cultura de, tipo, algo que é padrão, Copia e só cola. que eu não vejo a minha história. O próprio dono da empresa Ctrl C, Ctrl V. exatamente não sabe o que acontece na operação dele para que aquele resultado seja ou não atingido. Então, aí vem a questão da gestão estratégica, tanto na questão de consumo, controle de custo, e a parte de manutenção também, que vem outro controle de custo, onde você consegue fazer o mapeamento da sua frota. Eu tenho um caminhão, digamos que a gente tirou um caminhão zero agora. Eu sei que eu tenho uma revisão de assentamento por 5.000 km, tenho uma revisão de 10.000 km dele. Eu tenho uma progressão de um histórico, né, de planejamento na concessionária até 60.000 km. Quando eu leio o manual, eu vejo lá sobre a questão de vida útil de cada peça. Eu tenho um plano de manutenção preventiva e tenho os planos de prevenção a longo prazo, como uma troca de correio, uma troca de embreagem. Aconteceu uma situação comigo que eu entrei na empresa, quebraram 5 embreagens de uma vez. Você é azarado, hein, Gabi? Pois é, né? Não sei outra. 5 embreagens. Eu olhei, mesmo modelo de caminhão. Falei, gente, o que aconteceu? 5 de uma vez? Eu falei, não é possível. Fui analisar, pegar o histórico do caminhão, ver a quilometragem, ver todo o histórico do caminhão. O condutor. O condutor eu deixei por último porque não tinha frota fixa, então não tinha como saber todos os dias um motorista, e isso é uma das grandes falhas das operações. Todo dia um motorista pegava o caminhão. Ou seja, eu nunca sabia quem tinha feito, danificado, batido, porque sempre falava, não, mas não fui eu. Aí você olhava no histórico, o pessoal lá do cadastro da rota colocava o motorista fulano faltava, deixava o nome da pessoa Colocava e outro outro. assumia a rota. Você não tinha controle de motorista por veículo no dia. Exatamente. Então, assim, era até para desconto, isso era impossível. Olhei e vi que, em média, os caminhões estavam de 118 km a 125 Mil. Isso. Eu olhei e falei, tá, eu não posso deixar que os caminhões cheguem nesse nível de quilometragem. Eu preciso fazer uma preditiva antes, e aí eu fui criando ciclos. A cada 2 preventivas, uma preditiva. Para que eu escaneasse, visse lá a vida útil da peça e programasse a parada desse carro. Até mesmo Eu se não precisava de um precisava tirar. recal, né? Porque de repente tem alguma peça que já veio na. Exatamente. Que frota acaba comprando 5, 6, então vem no mesmo lote. Pode vir com um erro, um E problema. questão também de qualidade de peça. A gente faz, por exemplo, a empresa sempre visa o quê? Redução de custo. Só que eu estou olhando se aquele tipo de peça tem aderência para o meu veículo, é uma peça que realmente ela tem qualidade para colocar no meu veículo. Às vezes eu vou comprar uma peça barata que, sei lá, daqui 2 meses ela vai me gerar um custo muito maior, porque pode até parar o motor. Comprar de novo. Porque assim, ó, normalmente o executivo, vamos falar executivo, né? O dono pode ser executivo, o diretor pode ser o gerente. Ele vê redução de custo como deixar de pagar X para pagar X menos Y. Saving, né? Sim. Né? E redução de custo não é isso. É É otimização, totalmente ao né? contrário disso. Redução de custo, muitas vezes, é você pagar X mais Y, no outro lado você paga X menos Y, e o X menos Y com X mais Y é redução de custo. Você não tem como ganhar tudo sobre tudo. E esse é o conceito errado. Eles querem ganhar tudo sobre tudo. Uma análise fria de número, ela não vai te dar realmente a decisão que você tem que tomar. Ela vai te levar para o lugar errado, para o número. Mas você tem todo um contexto. Sim, Eu vou comprar um kit de embreagem paralelo ao invés de comprar o original. Tudo bem, mas de paralelo qual? É o Zequinha embreagem ou é o outro? Sim, a linha de montagem. Então, tem gente que faz isso, inclusive, enquanto está na garantia, já perde a garantia e segue o jogo. Então, tem que ter uma análise mais aprofundada de contexto, né? Olhar todo o Mas se você não tiver o decisão. desempenho medir e não souber que o kit de embreagem, por exemplo, da montadora, Sim. que é uma empresa que faz para a montadora sobre os padrões da montadora. Sim. Terreno de X mil quilômetros e custa Y, e o custo por quilômetro é tanto, né? E aí a segunda linha, que é a mesma empresa que faz a montadora, talvez tenha uma qualidade um pouco diferente, o preço é bem menor e faz um pouco menos da quilometragem, no final, o custo por quilômetro da montadora é mais caro ou é mais barato? É isso que importa. Sim. Mas o custo é só a compra? Não. Lembra que nós falamos? É o custo de carro parado, é toda a manutenção, oportunidade, né? Um caminhão carga seca,
né? Uma saída, um baú, por exemplo, ele precisa deixar na conta para o transportador R$ 2.372 por dia parado. Então, se ele não produziu, não colocou receita para dentro, ele custa 2.372, que é o quê? Depreciação, remuneração do capital, o que o acionista espera de margem, né? Todo o pessoal, né, do administrativo, operacional, que é custo fixo, show, faça sol, estão lá, né? Seja Energia, direto ou indireto, é custo. direto estão lá. Né? E aí os variáveis, né? A manutenção do pneu, se você rodou, tem, se você não rodou, não tem combustível, entre outros, né? Então, quando eu vou fazer a conta da peça, ele está levando em consideração esse custo? Tá. Ele, por exemplo, se eu tenho intervalo de troca, me rende o dobro de quilometragem, digamos que custa 5.000 kit de embreagem, não é 10.000 kit de embreagem. E ele roda metade da quilometragem, eu estou comprando, ele roda metade da quilometragem, o meu custo tem que ser 5.000. Só que se eu estou comprando por 3.000 mais barato e eu vou parar mais uma vez, então eu estou ganhando R$ 3.000, estou pagando 2 acima da média, mas eu tenho mais 2.731. Exatamente. Eu tenho que colocar o custo de parada do caminhão. E eu estou colocando no valor por quilômetro rodado, ele não sabe nem informar custo. Como é que ele vai tomar a decisão correta? Aí, quando você leva com profundidade informações que trazem muito resultado, ele acha muitas vezes que você é louco, que está divagando, né, que não é do meio e não conhece o que está falando. E, na verdade, não. É uma estruturação totalmente diferente. A título de comentário, aproveitando, né, no curso de formação de gestores que a FABEST está fazendo, nós estamos levando uma metodologia um pouco diferente, né? Levando a questão estratégica para o dia a dia. Não uma estratégia de longo prazo, você vai ter enchente, você vai chover muito, né? E também é uma decisão estratégica. Mas o quanto representa a economia, né, da gestão econômica defensiva e preditiva, quanto custa investir no motorista, quanto o motorista traz de resultado, quanto traz o resultado no modelo de compras diferente, quanto traz um resultado numa arquitetura tributária em 2 fases diferentes. Então, uma frota, né, que o transportador trabalha só para comprar e vender o ativo, esse é o resultado dele, e a gente mostra isso tecnicamente no cálculo, uma vírgula, só nessa parte de gestão, ela é o mesmo valor. Então, ele consegue dobrar o resultado. E quando eu entro com a arquitetura financeira disso tudo é maior do que o resultado que ele gera com frota e o maior do que o resultado que ele gera com economia. Isso é decisão estratégica. Isso eu aprendi com o Fernando Simões, na Júlio Simões, uma frase que ele usava muito, que ele gosta de ganhar dinheiro. Por causalidade do destino, passa por caminhão. E isso que nós montamos no Bertin, eu contei a história para vocês, e fazer com que o Bertin fosse, no mínimo, 50% mais produtivo, com um custo, no mínimo, 30% menor, quando comparou as frotas do Bertin e JBS na fusão. A divisão do Bertin, que era uma divisão que dava prejuízos de 6 milhões por mês, nunca deu resultado na história da divisão, em 45 dias nós transformamos 6 milhões de prejuízos em 12 milhões de resultado. E era a divisão mais lucrativa do grupo, porque nós aplicamos essa metodologia de arquitetura financeira, tributária, gestão, treinamento, né, informação, depuração e preparação dos do pessoal. Desculpe te interromper. E se o grupo tivesse feito esse trabalho antes, com certeza teria um valuation muito maior e vendido a empresa muito mais caro. Por que resultado? Talvez a gente tinha vendido. Com certeza, porque faturando essa quantia. Talvez venderam porque estavam tomando prejuízo nessa Com parte. certeza estavam tendo um problema. Não era a divisão, depois acabou entrando junto, né? Porque faz parte. Mas esse é uma miopia de empresário de focar só na atividade fim. E esquece de todas as outras atividades que vão permear o negócio. E não se atenta para, por exemplo, a parte tributária. Que tem, como você tem muito ativo, faz total sentido você olhar para aquilo de uma forma muito mais ampla, né? Mas o empresário não, ele está preocupado com a atividade fim dele e o resto dane-se, né? O que faz a Júlio Simões ser... Por que faz a Júlio Simões ser tão maior do que vários outros empresários bem-sucedidos? As operações da Júlio são infinitamente maiores, melhores e maiores. Tudo é grande, né? É a arquitetura que dá por trás disso. Arquitetura, exatamente. E isso nós temos condição de levar para o pequeno, levar para você autônomo, levar para você que tem 5, 10 caminhões,
mas a gente precisa de engajamento, porque é um projeto nosso, uma proposta nossa de futuro, né? Talvez a gente consiga fazer junto. De levar essa inteligência do grande para o pequeno e para o médio. Método plug and play. Gruda lá, já pega toda a metodologia e começa a trabalhar. Com a diferença, a grande diferença positiva do que o grande é um elefante branco andando, com essa arquitetura. Velocidade você de que tem mudança de 10 direção. caminhões, é uma lebre. Exato. Você consegue engolir o grande no futuro. Yeah. Pessoal, o papo está muito legal. A gente chegou ao final do terceiro bloco. Quero deixar o convite para nós gravarmos novamente. Eu acho que esse tema é um tema que desperta muito interesse do empresário, né? Assim, redução de custo na veia, melhoria do ambiente do trabalho, dar condição mais digna, não só para o empresário, como fornecedor, como trabalhador, como cliente, né? Porque eles fazem parte de um stakeholder, de uma cadeia. Eu acredito muito no ecossistema, venho tentando dividir muito essa questão do ecossistema, de que cada vez mais as empresas no mundo estão fazendo um movimento brutal, né, para desenvolver os seus ecossistemas e ter partidas e contrapartidas. E com o conhecimento de vocês, eu tenho certeza que a gente consegue levar muita coisa boa para você, telespectador. Agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui e agora eu deixo a palavra para você, Lê, as últimas considerações. Assim, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade. Principalmente, a gente vem buscando muito isso em defender a posição da mulher em cadeiras de liderança no transporte, fazer essa desconstrução de gênero e a gente validar sobre capacidade. Abrir portas para que para que as mulheres, não só mulheres, mas assim, todos que tenham a capacidade de conseguir ocupar uma cadeira de liderança sejam vistos. Não somente por quem pode mais, ou por ego, ou simplesmente por favoritismo. Então, é uma oportunidade muito grande estar aqui participando disso, principalmente que a gente veio de um evento aí na semana passada que valoriza as mulheres gestoras e cada vez está crescendo muito mais isso. Vem a parte da consultoria em ter uma mulher liderando e fazendo parte, junto com os meninos aí da UniGR, essa construção, levando essa capacitação junto com os treinamentos e a parte de gerenciamento de risco para todos os empresários, seja pequeno, grande, médio, e de forma bem justa, né? Isso que importa. Antes de você fazer um comentário, eu queria aproveitar o teu gancho, Gabi. Eu queria falar da minha amiga Ariane. Hoje ela é gerente nacional de manutenção da Raizen, não pela posição, mas pela mulher brilhante que você foi, quando nós trabalhamos juntos, lá na Infinity, no Grupo Bertin. E a prova de você nessa posição é exatamente o que a Gabi falou agora. Eu fico muito lisonjeado e fico bastante, não envaidecido no sentido de gratificante, né? De tê-la, né, como parceira outrora, né, como nós formávamos uma equipe lá no Bertin, e hoje você liderando toda a manutenção de uma empresa de grande porte, e é exatamente o que você falou, Gabi. Nós falamos um pouquinho no outro podcast, inclusive do teu reconhecimento, né, do prêmio que você recebeu. Parabéns. Parabéns por ser ponta de lança e ser disruptivo. Me perdoe. Exato. Bom, lá na empresa as mulheres já estão no maior número, né? A Tayla, a Gabi, a Ale e agora a Kelly. Já são 4 contra 3. Você não ganha nenhuma, né? A gente não ganha nada. Não, e eu também não tenho mulher, então assim. Então você tem chance. Na verdade, eu ganho 4 vezes, porque são pessoas muito inteligentes e nós contratamos pessoas que são muito mais inteligentes do que a gente e que contrariam a gente em diversas coisas. A gente gosta de, meu sócio e eu, a gente gosta de gente que contraria a gente, que traz conhecimento novo e que traz coisa que eu não sei. Porque se eu tiver que trazer pessoas para eu ter que ensinar, não vai adiantar. Eles vão só repetir o que eu faço. As pessoas que fazem igual vão ter o mesmo resultado. Exato. Então a gente traz pessoas que nos contrariam e que colocam a nossa empresa numa boa direção. E que ajustam as velas do nosso barco para que vá para a direção certa. A Gabi veio para tomar conta do nosso pilar de frota. Então hoje a gente está com um cliente de frota com 550 carros, são 400 e poucos elétricos, mais os a combustão dele, tem uma
uma porrada de carro alugado, né? E a gente está começando a cuidar dessa frota, mas tem outras frotas vindo já. Tem o cliente que eu comentei de ontem, que a gente já vai começar a fazer um projeto também. E aí eu tenho para trazer, nessa semana inclusive, para trazer para nós um projeto de tratar o agregado como frota, levando para ele diversos benefícios, como se um frota fosse, mas sendo um pequeno empresário, um MEI, um dono de um carro, de dois. Então a gente já está desenvolvendo um negócio aí muito interessante para cuidar desse pequeno empresário, porque todo MEI é um pequeno empresário, né? Para cuidar dele como se um frota fosse. Então, agradeço o teu convite, um prazer estar do lado da Gabi a primeira vez num podcast. Contem com a UniGR para a formação dos líderes de gerenciamento de risco do futuro, porque é o conhecimento que transforma. Obrigado. Legal. Novamente, obrigado. Obrigado a você, telespectador. Agradeço você nos seguir nas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo. Já temos feito um esforço bastante significativo para levar conteúdo de qualidade para você que faça diferença. Até mais.